versículos 27 a 32. Vamos ficar de pé para lermos a palavra de Deus. Diz assim a palavra de Deus: agora está angustiada a minha alma. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. A multidão, pois, que ali estava, tendo ouvido a voz, dizia ter havido um trovão. Outros diziam: foi um anjo que lhe falou. Então explicou Jesus: não foi por mim que veio esta voz, e sim por vossa causa. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Isso dizia, significando de que gênero de morte estava para morrer. Replicou-lhe, pois, a multidão: nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. E como dizes tu ser necessário que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Respondeu-lhe Jesus: ainda por um pouco a luz está convosco. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Jesus disse estas coisas e, retirando-se, ocultou-se deles. Vamos orar? Obrigado, nosso Deus, te agradecemos pela tua palavra, agradecemos por este momento que temos diante do Senhor, em comunhão com os irmãos, para lermos e meditarmos no que o Senhor deixou para nós e que o teu Espírito, Senhor, inspirou e agora nos ilumina para que possamos entender, para que possamos absorver, Senhor, os teus preceitos e aplicá-los, Senhor, em nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque tu nos trouxeste aqui hoje e pedimos ao Senhor que esteja também ajudando, abençoando aqueles que não puderam vir. Em nome do Senhor Jesus, amém. Podeis assentar? Obrigado. Nós vivemos num tempo em que as pessoas, a maioria das pessoas, está vivendo uma crise existencial. Nossa vida é muito corrida, nós temos muita informação, nós ficamos correndo para lá e para cá, e às vezes nós paramos para pensar, e nesse parar para pensar, nós tentamos entender por que nós estamos correndo tanto, por que nós estamos fazendo o que fazemos, qual é o sentido da nossa vida. Então é assim que pessoas pensam. Não é à toa que entre os livros mais lidos e vendidos do mundo está os livros do chamado coaching, que é aquele quando alguém, um mentor, fala com você e incentiva você a tirar de dentro de si aquilo que é melhor e lutar pelas coisas. Então, livros assim, livros de autoajuda, até mesmo nas pregações, às vezes a gente percebe que o pregador ele tenta colocar você lá em cima, né? Ele tenta fazer com que você se sinta bem, se sinta amado, e que você busque então dessa forma
o seu potencial. E falando nas igrejas, né, que a sua fé faça com que você caminhe. Até as músicas que a gente canta, não é assim? Se o mar não se abrir, Deus vai me fazer andar sobre as águas. Eu vou rompendo em fé, né? Eu vou, nada me segura, somos mais que vencedores e assim por diante. É fato que a Bíblia fala mesmo dessas coisas, e embora a Bíblia, a palavra de Deus, não seja um livro de coaching, nem um livro de autoajuda, mas é um livro poderoso para que nós possamos achar um motivo para viver, e que nós, lendo a palavra de Deus, ela é poderosa para fazer com que nós achemos o verdadeiro sentido da vida. Esse parágrafo que nós lemos de João, nesse diálogo que Jesus tem, logo depois que aqueles gregos queriam falar com ele, então foram falar com André, e o André, aliás, com o Filipe, aí o Filipe e o André foram falar com Jesus, dizendo que queriam falar com ele, que os gregos queriam falar com ele, e a gente percebe pela resposta de Jesus que parece que os gregos queriam alguma coisa do tipo: nós estamos do seu lado, nós incentivamos você e nós te apoiamos, se você quiser fazer uma grande revolução e se tornar um rei, nós estamos aqui para ajudar. E a gente viu aquela movimentação dos discípulos procurando saber quem era o líder deles e coisas assim. Então foi nesse contexto que Jesus diz, logo depois desse diálogo, ele diz que a sua alma estava angustiada. Então, nesse contexto, nós vemos aqui, conforme nós vemos o desenrolar desse parágrafo, nós podemos dizer que existem aqui alguns motivos para nós vivermos, algumas metas, alguns objetivos que nós podemos colocar como motivos para viver. O primeiro deles está nos versículos 27 e 28 que nós lemos, é viver para a glória de Deus. A glória de Deus é um excelente motivo que nós podemos nos animar para nós fazermos, para nós lutarmos, para vivermos a nossa vida. Se nós vivemos para a glória de Deus, nossa vida fará sentido. Quando Jesus disse: está angustiada a minha alma, de fato não era só palavras. Jesus já disse em outros lugares, pelo menos em outras duas ocasiões, que a sua alma estava angustiada. Em João 11:33, por exemplo, quando Jesus viu as irmãs de Lázaro chorando por causa da sua morte, ele viu que os judeus que acompanhavam também estavam chorando. Ali diz que ele se agitou no seu espírito e comoveu-se. Esta palavra comoveu-se, ela é traduzida da mesma palavra grega que diz aqui no nosso texto, angustiado. Então é como se dissesse: a sua alma se angustiou, a sua alma ficou agitada, ficou de uma certa forma assim, instável, assim como acontece conosco quando nós assistimos um filme e as lágrimas começam a rolar, quando nós vemos, né, a situação de uma pessoa e isso nos comove e nós também sentimos aquela dor. Também em João 13:21, Jesus disse a mesma coisa, que ele estava desapontado. Foi durante a última ceia, em João 13:21, que ele disse, que aqui diz que Jesus se angustiou. Ele se angustiou e ele disse: em verdade vos digo, que um dentre vós me trairá. Então estavam ali os 12 apóstolos e ele, estavam ali na última ceia,
e era um momento muito importante. Ele disse que a sua alma estava ansiando por aquele dia, que ele sabia que ia ser a última vez que ele ia tomar a ceia com os seus discípulos e que na manhã seguinte ele já seria crucificado. Era um momento muito importante. E olhando, passando os olhos pelos 12 que ali estavam, ele certamente olhou para Judas e ele disse: eu sei que um de vós vai me trair. Então nesse momento a sua alma se angustiou, ficou abalado. Então é nesse sentido que Jesus diz aqui também em nosso texto, no versículo 27, agora está angustiada a minha alma. Por quê? Porque ele estava lembrando de que ele ia ser crucificado. Ele estava caminhando para a morte. Quando ele disse: se o grão cair na terra e não morrer, ele fica só, mas se ele morrer, ele dá muitos frutos. Ele estava se referindo a si mesmo. Mas aí ele diz: mas o que eu vou dizer? O que eu vou fazer com essa angústia que está vindo sobre mim? Eu vou ficar me lamentando, eu vou chorar, eu vou pedir para Deus me salvar desta hora, eu vou pedir para o Pai me salvar dessa crucificação, dessa humilhação, dessa tortura que vai chegar? Não. Ele disse: eu vim justamente para enfrentar esta hora. Então ele se encheu de coragem, ele venceu aquela angústia e disse: Pai, glorifica o teu nome. Nesse momento o próprio Pai parece ter se comovido. A gente pode falar de uma maneira, comparando como se Deus fosse humano, que o coração de Deus, ele se moveu naquele momento, também se angustiou, a ponto de Deus falar diretamente com Jesus, dizendo: eu já o tenho glorificado e ainda o glorificarei. Essa voz veio de fato do céu, e alguns pensaram que era um trovão, que era alguma coisa, que era um anjo falando, mas era a voz do próprio Pai falando com Jesus. Que momento! Mas esta angústia e esta resposta de Jesus, que ele disse: olha, eu sei o que eu vou enfrentar, eu sei o que vou passar, eu estou angustiado por causa disso, mas eu quero passar por isso, eu preciso passar por isso, porque o nome de Deus tem que ser glorificado. Então esta era a sua motivação, e essa também deve ser a nossa motivação: viver para a glória de Deus. Nós devemos seguir esse exemplo. Até mesmo na oração que Jesus ensinou, aquele modelo mestre de oração que ele nos ensinou, começa dizendo: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, se nós seguimos esse modelo de oração que Jesus nos ensinou, nós começamos, não importa se nós queremos agradecer a Deus alguma coisa, se nós queremos pedir, se nós estivermos angustiados, desesperados e nos lançamos diante do Senhor em oração, a nossa oração deve começar: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como nos céus. E nós sabemos que a vontade de Deus, às vezes, é um pouco diferente da nossa própria vontade. E é difícil, às vezes, nós aceitarmos a vontade de Deus, porque Deus, às vezes, responde sim, às vezes Ele responde não, às vezes Ele responde espere, e nós temos que nos submeter à vontade de Deus, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e é agradável. Então, lembrando desta oração, então nós temos que lembrar que nós também devemos viver para a glória de Deus. Esta deve ser a nossa grande motivação. Jesus se alegrava quando o Pai fazia alguma coisa que favorecia os eleitos, as ovelhas perdidas. E aqui, nesse momento,
quando Jesus disse: essa voz não veio por causa de mim, mas veio por causa de vocês, né? Então ele estava dizendo, assim como ele fala, por exemplo, na oração sacerdotal em João 17:11, que ele pede para o Pai, né? Pai, guarda-os em tua palavra, né? Eu vou para o céu, eu vou para ti, mas eles vão ficar no mundo. Então guarda o Senhor do mundo. Paulo, ele disse aos Filipenses, quando ele estava numa situação bem angustiosa, quando ele escreveu a carta aos Filipenses, ele estava preso em Roma, provavelmente num porão escuro, úmido, quente, cheio de ratos, coisas assim. Era uma situação muito angustiosa, mas é uma carta em que ele diz, é uma carta em que ele enfatiza mais a importância de ser alegre, de estar contente em toda e qualquer situação. E Paulo disse nesta carta aos Filipenses, em Filipenses 1:20, como sempre, também agora será engrandecido, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Então olha só, o Espírito que estava em Paulo era o mesmo que estava em Jesus, porque ele se alegrava, ele queria a glória de Deus, seja pela vida, seja pela morte. Ele estava falando da possibilidade dele sair de lá, estava pedindo oração para os filipenses, que eles orassem para que ele saísse de lá, que ele fosse libertado. De fato, pela história nós sabemos que ele foi libertado pouco depois, pelo menos dessa vez. Mas ele disse, mesmo que eu não seja, ou seja, quer pela vida, quer pela morte, o que é importante é que Cristo seja glorificado. É um grande motivo para nós vivermos. E ele ordenou aos coríntios que fizessem, que tivessem esse mesmo espírito, essa mesma motivação. Em 1 Coríntios 10:31, alguns já decoraram esse versículo, ele diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Viver para a glória de Deus é uma boa motivação. Se você quer uma motivação para viver, se você está numa crise existencial, você quer saber por que você vive, qual é o sentido da vida, viva para a glória de Deus, assim como Jesus viveu. Uma outra motivação que nós encontramos aqui, um outro motivo para viver, é o amor pelos perdidos, o amor pelos eleitos, pelas ovelhas perdidas, por aqueles que ainda não encontraram a Cristo e que estão aí pelo mundo. Às vezes até são nossos parentes, são nossos amigos, são pessoas que nós encontramos na rua, que ainda não encontraram a Jesus, não encontraram a verdadeira salvação. Nos versículos 29 e 30, é quando Jesus diz que aquela voz não veio para ele próprio, mas para aqueles que estavam ouvindo, para a multidão. A multidão achou que era um trovão, que era um anjo que lhe falou, mas Jesus os advertiu: olha, esta voz, ela veio por causa de vocês. Ou seja, era para que eles crescem, é para que através daquele milagre, daquele acontecimento miraculoso, que é o próprio Deus falar lá do céu com Jesus, eles crescem e também fossem salvos. Então, como eu já disse, Jesus se alegrava quando isso acontecia. Ele também se alegrou quando Pedro confessou que Jesus era o Cristo. Quando Pedro finalmente reconheceu e confessou publicamente. Quando Jesus estava voltando lá do norte, daquela região da Fenícia, da Síria, região de Tiro e Sidom,
ele tinha ido para lá evangelizar. Quando ele estava voltando, ele perguntou para os seus discípulos: quem o povo diz que eu sou? Ele ficou curioso em saber o que o povo está falando de mim. E aí eles falaram: Senhor, uns estão dizendo que o Senhor é o João Batista que ressuscitou, outros estão dizendo que o Senhor é o Elias, que veio, outros estão dizendo que o Senhor é um profeta, um grande profeta que foi prometido. E aí Jesus fala para eles: e vocês? O que vocês dizem? Quem sou eu para vocês? E aí o Pedro tomou a dianteira e disse: nós temos reconhecido, temos crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Isso está em Mateus 16. E no versículo 17, quando Pedro faz essa confissão, Jesus lhe responde: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. Então Jesus se regozijava, se alegrava, porque o Pai estava fazendo isso com Pedro, estava dando a ele esta fé. Até a fé que nós temos vem do Pai. Até o arrependimento, quando nós nos arrependemos, é pela misericórdia de Deus. E Jesus se alegrava com isso, porque ele vivia, a motivação dele fazer o que fez, dele viver nesse mundo, uma delas era por causa das ovelhas perdidas, dos eleitos que precisavam ser salvos. Em João 11:15, ele também diz, quando Lázaro morreu e ele recebeu a resposta, a notícia da morte de Lázaro, olha só, era um momento de angústia, um momento de tristeza para Marta e Maria, para os próprios discípulos ali que conheciam Lázaro, para o próprio Jesus, que era amigo de Lázaro, que o amava. Quando ele recebeu a notícia da morte de Lázaro, em vez dele dizer que estava triste, ele disse: eu me alegro. Eu me alegro porque eu não estava lá quando Lázaro morreu. Por quê? Para que possais crer. Então ele tinha uma alegria maior, apesar daquela angústia, daquilo que estava acontecendo, que no nosso ponto de vista, de humanos, era uma coisa trágica, uma coisa desesperadora. Para Jesus, porque ele sabia o que estava por trás disso tudo, ele sabia o que ia acontecer logo em seguida, que Lázaro ia ressuscitar. Ele disse: então eu me alegro, porque isso estava acontecendo para que eles pudessem crer. E seguindo esses passos, os passos do Mestre, o apóstolo Paulo, ele também diz em 1 Coríntios 9, de 19 a 22, ele diz assim, eu vou cortar alguns trechos aqui, vou resumir. Ele diz: sendo livre de todos, eu fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para com os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse. Aos sem lei, como se eu mesmo o fosse. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me forte para com os fortes, a fim de ganhar os fortes. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Esta era também a motivação do apóstolo Paulo. Ele fazia de tudo para, de alguma maneira, ganhar pessoas para Cristo. E Deus espera de nós a mesma atitude, a mesma motivação de nós vivermos. É por isso que Paulo também diz aos Coríntios, um pouco para frente, em 1 Coríntios 15, 34, tornai-vos a sobriedade, como é justo, e não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus, e isto digo para vergonha vossa. Então Paulo queria que os coríntios tivessem esta mesma motivação.
E Deus quer que nós tenhamos esta motivação: viver pelas almas perdidas, viver pelos eleitos, por aqueles que Deus vai salvar e nós precisamos alcançá-los. Uma terceira motivação, um terceiro motivo para nós vivermos, está nos versículos 31 a 32. Jesus disse nesses versículos: chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Isso dizia, significando que gênero de morte estava para morrer. Então Jesus tinha essa motivação por causa da luta contra o príncipe deste mundo. Jesus sabia que quando ele fosse crucificado, quando ele fosse levantado da terra, como ele mesmo diz, significando que tipo de morte que ele ia morrer, ele sabia que quando acontecesse isso, o príncipe desse mundo seria julgado, seria expulso, e esse mundo seria julgado. Esta era a sua motivação, porque ele ia vencer o príncipe desse mundo. E isso também pode se dar conosco. Nós podemos ter esta motivação: vencer este mundo, vencer o príncipe desse mundo, lutar contra Satanás, contra as tentações, contra evitar as ciladas do diabo. E isto, irmãos, a Bíblia nos diz que é uma guerra interminável, é uma guerra constante. A todo momento nós estamos nessa batalha espiritual. A nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue, mas é contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Estão por aqui, a gente não vê, mas estão por aqui. E estão no caminho quando nós vamos para casa. Estão lá na nossa casa. Estão em todos os lugares. Nós não vemos, mas eles estão aí, influenciando os nossos pensamentos, colocando tentações diante de nós, nos acusando diante do Pai. Esta é a nossa luta. E é uma grande guerra. Eu li uma passagem, uma postagem no canal do Twitter, chamado Hoje no Mundo Militar. Eles postaram ontem um texto falando sobre a determinação dos ucranianos nessa guerra que está tendo entre a Rússia e a Ucrânia. E parece assim incompreensível como que a Rússia, um país tão poderoso, não conseguiu vencer ainda a Ucrânia, um país pequeno e com muito menos gente. Mas é claro que outros países estão ajudando a Ucrânia, mandando para lá armas, e eles têm muitos recursos tecnológicos. Mas então ele faz essa observação, dizendo assim: muitos livros, teses e doutorados serão escritos sobre esta guerra no futuro. Uma coisa é certa: se não fosse a perseverança dos ucranianos, não importa o nível tecnológico à sua disposição, teriam inevitavelmente sido derrotados. A tecnologia é apenas uma ferramenta. Sem a força de espírito e a perseverança para preservar a sua liberdade e a independência, toda essa tecnologia seria apenas plástico e aço sem utilidade. É isso que ele fala. E isso, irmãos, é uma ilustração de como que é de fato a nossa guerra contra as forças espirituais do mal, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Porque, de modo semelhante, nós temos à nossa disposição armas poderosas de defesa, de ataque, que Deus nos dá.
Mas nós precisamos de uma contrapartida. A nossa contrapartida nesse esforço contra o inimigo é justamente isso, é perseverar, é crer que Cristo já nos deu a vitória, crer que em Cristo nós somos mais que vencedores. Quando Jesus falou sobre a criação da igreja, em Mateus capítulo 16, ele estava falando com Pedro, ele disse, olha, você, foi logo depois da confissão que Jesus disse que Jesus é o Cristo, ele disse, então eu digo que tu és Pedro. E Pedro é um apelido, na verdade, de Jesus, né? O nome dele era Cefas. E aí Jesus disse, então, você vai ser chamado de Pedro, que significa uma pedra pequena diante de uma grande pedra. Então, Pedro seria Petros, uma pequena pedra. E ele disse, eu te digo que tu és Petros, Pedro, uma pedra pequena. E sobre esta pedra, aí já usa outra palavra, Petra, que é uma pedra maior, então provavelmente Jesus está falando de si mesmo. Sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. E no versículo 16 e 18, ele diz, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É interessante isso, porque quando diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, significa que a igreja está atacando e não se defendendo. Não é assim? Muitas vezes as pessoas pensam que, bom, na igreja Satanás não entra, as portas do inferno não vão prevalecer contra as portas da igreja. É mais ou menos assim que as pessoas pensam, mas é o contrário, as portas do inferno é que não vão prevalecer contra a igreja. Significa que nós estamos atacando e que nós estamos entrando no campo do inimigo para ganhar pessoas para Cristo, para vencer as tentações, para viver nesta vida na luta contra o nosso adversário, contra o príncipe deste mundo, que é Satanás. É uma grande motivação. Efésios 4, 27, Paulo diz, não deis lugar ao diabo. Efésios 6, 11, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Tiago 4,7, Tiago nos diz, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. 1 Pedro 5,8, sede sóbrios e vigilantes. Satanás, ou o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Então, irmãos, não é para nós descansarmos, é para nós estarmos sempre alertas. Então, essa é uma motivação para você viver. Quando você acorda de manhã, está numa crise existencial e pensa assim, por que eu acordei? Por que eu vivo? O que será da minha vida? Então, pense nisso. Você tem essa motivação, você acordou, você está vivo para lutar contra esse príncipe do mundo. E você já é vitorioso se você perseverar, se você usar as armas que Deus tem te dado. E ainda há uma quarta motivação, um quarto motivo, nós podemos ver aqui nesse texto, para que nós possamos viver. É a nossa própria salvação. É um grande motivo para nós vivermos, para nós lutarmos, para nós resistirmos. É a nossa própria salvação. Nos versículos 34 a 36, é quando a multidão fica curiosa, fica confusa com as palavras de Jesus, e eles dizem, nós temos ouvido que o Cristo permanece para sempre, é isso que está escrito nas Escrituras, porque o Antigo Testamento já falava sobre isso, era o Antigo Testamento que estava pronto até aquele tempo, o Novo ainda não existia. Então eles falaram, a Bíblia, o Antigo Testamento, as Escrituras, nos falam que o Cristo
ele vai viver para sempre. Como é que você está dizendo que ele vai ser levantado? Quando Jesus falou ser levantado, eles sabiam exatamente o que Jesus estava querendo dizer, que ele ia ser crucificado. Quem é esse Filho do Homem ao final, né? Não pode ser o Cristo, porque se ele vai ser crucificado, e a Bíblia diz que ele vai viver para sempre, mas eles não sabiam, né? Aliás, Jesus já tinha falado sobre isso, mas era aquele negócio de entrar por um ouvido e sair pelo outro. As pessoas só ouvem aquilo que querem ouvir. Jesus já disse que ele ia morrer, que ele ia ser sepultado e que no terceiro dia ele ia ressuscitar. Mas eles não entendiam isso. E aí então Jesus disse para eles: ainda por um pouco a luz está convosco. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. E quem anda em trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Aí Jesus disse isso para eles, depois se ocultou, né? Porque ele sabia que a multidão, alguns queriam torná-lo rei, que não era ainda o momento, e outros queriam prendê-lo e matá-lo, né? E também ainda não era o momento. Por isso que ele então saiu e se ocultou deles. Mas então, quando Jesus fala estas coisas, né, que é para eles andarem na luz, a luz é ele mesmo, né? Quando ele fala que enquanto a luz está no mundo, crede na luz, ele está se referindo a ele mesmo. Ele que é a luz que veio ao mundo, que ilumina todo homem. Quando João diz que a luz, a vida estava na luz, e a vida era a luz dos homens, né? E a luz veio a esse mundo. Ele está falando de Jesus, então ele é a própria luz. E as pessoas tinham que crer nele para se tornarem filhos da luz, ou seja, para serem salvos. A gente costuma dizer que nós somos salvos, porque nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador. E quando nós oramos, fazemos essa oração da fé, uma oração sincera do nosso coração, recebendo Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós somos salvos. E uma vez salvos, salvos para sempre. É assim que nós dizemos. E não está errado, porque a Bíblia realmente nos dá fundamentos para que nós falemos dessa maneira. Mas, se a gente ampliar um pouco mais a nossa visão sobre esse tema, se a gente observar um pouco mais, a gente vai ver também outras faces desta mesma verdade. Por exemplo, aqui nesse texto que nós lemos, quando Jesus disse, quando o Pai fala assim, que eu já o glorifiquei, ou seja, eu já glorifiquei o meu nome. O Pai está se referindo a quê? A crucificação que ia acontecer logo, que ia glorificar o seu nome. Mas ele disse, eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. Quando Jesus fala, chegou o momento deste mundo ser julgado e o seu príncipe será expulso, né? O príncipe desse mundo será expulso. Jesus está se referindo a quê? A sua crucificação. Quando ele fosse levantado da terra, crucificado, o mundo seria julgado, porque crucificou o autor da vida, matou o autor da vida. Então era o julgamento não de Cristo, era o julgamento do mundo, por ter crucificado um inocente, o único inocente. Todos nós, se fôssemos crucificados como Jesus, seria justo. Todo ser humano que nasceu, desde Adão até o último ser humano que vai nascer antes da volta de Cristo, ele, se fosse crucificado, seria justo. Mas Jesus não. Jesus era o único inocente. E quando Satanás conspirou através dos homens e crucificou Jesus, ele foi condenado. Ele foi julgado. Este mundo foi julgado. E então Jesus estava se referindo a isso. E ele disse que o príncipe desse mundo seria expulso. Bom, se Satanás foi expulso durante a crucificação, por que ele ainda está atormentando
a gente? Por que ainda a gente está lutando contra Satanás? Por que ainda ele nos tenta? Por que ainda Pedro diz que ele anda ao derredor como o leão que ruge, procurando alguém para devorar? Por que nós precisamos resistir a ele para que ele fuja de nós? É porque Deus, ele é eterno. Eterno significa não tem início e não tem fim. Quando Deus fala de uma coisa que ele já determinou, ele fala no presente. Quando ele diz que você e eu somos salvos, é porque ele vai nos salvar. E se ele determinou que nós somos salvos, quem pode dizer que não? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Jesus disse: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e aquele que vem a mim, de maneira nenhuma, ninguém será arrebatado da sua mão. Então é por isso que nós podemos dizer que somos salvos, mas também nós podemos dizer que ainda não somos salvos, porque ainda não foi revelada a nossa salvação, nós ainda não morremos, nós ainda não fomos ressuscitados. Isso ainda tem que acontecer para que nós sejamos resgatados. Então, olhando dessa forma, desse ponto de vista, nós estamos ainda vivendo neste mundo para a nossa salvação. Por isso que Paulo diz para os romanos, em Romanos 13, 11: já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Paulo também diz em Romanos 8, 21 a 25: a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Então, irmãos, nós estamos aguardando com paciência a salvação. Quando nós somos salvos de fato, não vamos mais ter doenças, não vamos mais sentir dores, não vamos mais ter motivos para chorar, não vamos ter nenhuma angústia. Mas por enquanto nós estamos vivendo e desenvolvendo a nossa salvação. Paulo disse aos Filipenses 2:12: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. E Pedro também diz em 2 Pedro, capítulo 1, começando no versículo 5, eu vou pular um versículo aqui nessa passagem, até o 11, ele diz assim: por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor, porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Passando para o versículo 10, por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição. Porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será
amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, irmãos, precisamos, segundo essas palavras, viver pela nossa própria salvação. É uma motivação para nós vivermos. Vivemos vigiando, orando e fazendo boas obras, vivendo para a glória de Deus. Então, irmãos, que estas sejam as motivações, esses sejam os motivos para nós vivermos. Se algum dia a crise existencial nos pegar, se algum dia nós nos sentimos deprimidos e pensando qual é o sentido da nossa vida, então lembre-se desses motivos. Viver para a glória de Deus. Viver por amor aos perdidos. Viver para lutar contra o príncipe deste mundo. E viver para a nossa própria salvação. Amém? Que Deus assim nos ajude, nos abençoe. Obrigado, irmãos.